Uma pesquisa publicada no site Maringá Post mostra que em 73 anos de história, apenas 13 mulheres foram eleitas vereadoras em Maringá. É fato que existem mais candidaturas de homens que de mulheres, mas por que será que isso acontece? Sobre esse assunto, a gente bate um papo agora com o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Tudo jóia. Claro que, historicamente, antes mulher não podia nem votar, né? Quanto mais se candidatar. Você acredita que isso tem um peso muito grande na história? Ah, sim, com certeza, né, Elaine? O voto feminino entrou no Brasil, de fato, em 1932. Quer dizer, a gente não tem nem 100 anos que as mulheres podem votar no Brasil. E ainda com uma participação política muito aquém daquilo que o espaço que as próprias mulheres merecem e têm direito na política brasileira. O fato é que aqui em Maringá, conforme a chamada da entrevista, nós tivemos pouquíssimas mulheres assumindo nessa legislatura agora. A professora Vilma, que é suplente, ficou por poucos dias na Câmara. 15 homens, faz tanto tempo que a gente não via assim, uma legislatura somente com homens. E, inclusive, surgiu um movimento recentemente na cidade para tentar colocar mais mulheres na Câmara Municipal. E a participação política começa na vereança, né? Não tem como você iniciar uma carreira política fora desse universo de vereador, que é o político mais próximo da comunidade. Então é interessante a gente ver esse tipo de movimento crescendo, porque Maringá, historicamente, não tem uma quantidade muito grande de mulheres no parlamento, assim como na Câmara dos Deputados, e o índice nacional não é satisfatório, mas a gente vê com bons olhos, porque, de fato, o olhar feminino para a política é bem diferente do olhar masculino. É um olhar totalmente diferenciado. As mulheres olham com mais cuidado, veem os detalhes, se atém a questões que os homens às vezes não enxergam. Então é importante a gente salientar a presença da mulher na política e candidaturas que tenham peso, que tenham voz, vez e força para chegar na vitória. Você acredita que o machismo tem a ver um pouco com essa coisa de as mulheres não terem se colocado à disposição para se tornarem vereadoras? Daí a necessidade até de um movimento para incentivar? Mais do que incentivar, a necessidade da mulher ser protagonista da sua própria história. Acho que passa muito por isso. O ambiente da política é um ambiente dos homens. Historicamente, o homem que participa da política, ele que faz parte, cuidava dos negócios da casa. As mulheres não podiam nem trabalhar, até não tanto tempo assim atrás, se a gente olhar em relação à própria história mundial. E a gente vê que, de fato, esse ambiente político muito presente dos homens fez com que a mulher se afastasse. E até mesmo frases machistas, colocando a mulher em locais que ela, às vezes, não escolheu estar lá, ou às vezes não sendo o local dela de fala. E isso fez com que as mulheres ficassem aquém da participação política. Se a gente olhar o índice histórico da Câmara dos Deputados, que é aquilo que é medido para qualquer contestação ou análise em relação a parlamentos mundiais, na Câmara dos Deputados esse índice de participação feminina nunca passou de 10%, quer dizer, muito pouco. O Brasil está no ranking 158 da quantidade de mulheres de parlamento no mundo todo. São mais de 200 países do mundo, o Brasil ocupa a posição 158, quer dizer, é mínima a participação das mulheres. Falta ainda muita mulher entrando na política e principalmente se colocando com projetos sólidos, né? Muitas vezes as pessoas perguntam: Tiago, por que a mulher não ganha eleição para vereador? Às vezes por falta de articulação, às vezes pela sociedade não entender que seja a hora de determinada mulher ser eleita, e às vezes até mesmo por intimidade maior com os projetos políticos da cidade. Então, quanto mais existirem esses movimentos, mais as mulheres vão estar a par da situação da política local e, consequentemente, tendo mais chance de serem eleitas. Você falou aí da posição do Brasil diante do mundo. Existem países que já estão muito mais avançados, assim? Já tem muitas mulheres atuando? Assim, na própria América Latina a gente fica atrás de quase todos, né? Não tem... Infelizmente, quando a gente fala desses índices, o Brasil sempre fica atrás de todos, né? De participação política, de índice de democracia, índice das mulheres na política, a gente sempre está ficando atrás, né? Aí muitas pessoas podem contestar que recentemente diversas mulheres ocuparam a chefia do Poder Executivo ou como primeira-ministra em alguns países do mundo. Aqui mesmo a gente teve uma presidente da República ficando 6 anos e meio aí no poder. Ótimo, excelente. Mas não basta você somente chegar ao topo do poder, e sim a mudança verdadeira da política acontece, ou como um ideólogo do parlamento, acontece no parlamento, não tem saída. Você tem que estar participando dentro das fileiras do parlamento. É ali que acontecem os debates, é ali que as discussões mais fortes e mais acaloradas no município, no estado e no país vão acontecer, e é ali que a mulher precisa começar a carreira política e se inteirar mais do que tudo. Na Europa, a gente tem exemplos de mais mulheres?
Assim, quase todos os países da Europa, mais mulheres participando. Finlândia, Dinamarca, Suécia, esses países que eu visitei alguns parlamentos na Europa, principalmente o parlamento dinamarquês, que eu acho muito engraçado, né? Eles têm várias e várias bancadas lá, e a bancada feminina é uma das maiores do parlamento, né? Eles estão muito firmes em relação a isso. As mulheres são líderes partidárias, que é uma coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil. Uma liderança partidária, que quem comanda a Câmara dos Deputados são os líderes partidários, líder do governo, líder da oposição, líder de cada partido ou de cada bancada partidária, isso a gente não tem. Então a gente precisa sim, mais do que ter a voz somente da rede social daquelas que chegam lá, mas também ocupar esses postos de destaque, porque são esses postos que vão definir uma discussão orçamentária, que vai definir a orientação de uma bancada em relação à votação de determinado projeto, que vai definir até o próprio fundo partidário, que é tão criticado, mas essencial em alguns casos para a eleição. Então, é nesses pontos estratégicos que a gente espera que as mulheres ocupem mais espaço. Você acredita que no Brasil um dos motivos pode estar relacionado também à falta de credibilidade à política? Acho que não necessariamente, né? Assim, a credibilidade da política em si é péssima no Brasil historicamente. As pessoas, infelizmente, atiram a pedra, mas esquecem de participar, que é uma tecla que eu venho batendo com frequência. Mas existe essa falta de estímulo dos partidos políticos e esse próprio ambiente voltado para muitos homens dentro da política. Se você pretende disputar uma eleição, se você candidatar a vereadora ou vereadora em qualquer município, que esse ano é a eleição municipal, e você quer entrar no partido político, você vai numa reunião, uma mulher, só vai encontrar homens lá. Só vai ter homens na direção partidária, homens comandando, homens definindo como vai ser o futuro do próprio partido político. E é necessário ter a presença das mulheres. Muitas pessoas colocam aquela cota de mulheres que está na lei eleitoral, que é uma mentira, né? Na verdade, a lei eleitoral exige que tenha 30% de alguns dos gêneros, masculino ou feminino. Não fala em cota de mulheres, né? Volta e meia vai aparecer isso aí na imprensa nos próximos dias, mas não é verdade. O fato é que você pode ter 70% de candidatas mulheres e 30% de homens, não tem problema nenhum. Só que, historicamente, essa cota tem sido preenchida por mulheres e, o pior de tudo, por mulheres que impressam o nome, são chamadas candidatas laranjas, né? Dão o nome lá, o partido finge que eu disputei a eleição, eu finjo que eu tô ali fazendo uma campanha. Afinal das contas, se você pegar a lista das menos votadas, sempre vão ser as mulheres. De 200 candidatos a vereador, por exemplo, que disputam a eleição em Maringá, 250, os últimos sempre vão ser as mulheres. Por quê? Muitas laranjas que só colocam o nome à disposição do partido não fazem a campanha de verdade. Então a Justiça Eleitoral tem combatido isso, tem ido para cima, tem aplicado multas pesadas, tem processado os partidos que praticam essa coisa horrível, né, que não é muito bom para a própria democracia. Então eles, graças ao trabalho da Justiça Eleitoral, a gente vê uma atuação mais firme em relação a esse tipo de conduta. Agora, Thiago, é preciso até, inclusive, que essas mulheres não cedam a isso, né? Não emprestem o nome, não queiram participar como laranjas de uma situação como essa, né? Assim, até porque com a própria legislação diz, se a gente tiver uma mulher disputando a eleição, você vai ter que precisar de 2 homens, ou de a cada 2 homens você precisa de uma mulher, nessa prática do 70-30 que é utilizado até hoje. Então, não tem como você deixar a mulher fora da participação política, e quem ceder vai estar sujeito a essa regra do jogo. Às vezes você vai estar elegendo um candidato que você não queria que fosse eleito, só porque você emprestou o seu nome, colocou a sua boa vontade ou ganhou alguma coisa por fora, que é pior ainda, né? Que é pior ainda, para poder fazer uma participação política que não vai te levar a lugar nenhum. O que acontece com essa pessoa que faz isso e é descoberto? Sim, a Justiça Eleitoral tem deixado inelegível, né? Você não tem título de eleitor cancelado, não pode participar de concursos, enfim, várias e várias sanções, além das multas eleitorais que são muito pesadas, né? A multa eleitoral ela é paga, depois você recorre, você tem que depositar em juízo, a maioria das multas, né? Então a legislação eleitoral tem sido cada vez mais severa em relação a isso. Isso é muito bom, que aí proíbe esse tipo de prática e faz com que, de fato, a mulher interessada participe mesmo da política. E vai além disso, né, Thiago? Não é pela multa, não é por mais... pelo protagonismo mesmo que você havia falado no início da entrevista, né? Da importância desse protagonismo feminino, né? Exatamente. Não só da importância, mas também olhar para a coisa pública de uma maneira diferente nesses cargos que parecem subrepresentados. A gente vê aí ex-presidente da República sendo mulher, ex-governador do estado aqui do Paraná também. Tá, mas isso significou o quê? Uma passagem. E a construção que as mulheres podem deixar no parlamento. Essa que é a mais importante, ou nas secretarias municipais, isso vai ficando de lado. E a gente tem a falsa ideia de que chegou uma mulher no topo do poder executivo e está resolvido o problema. E não é, isso é passageiro. A mudança na política ela acontece ao longo dos anos e não somente com um período de 4 anos. E é legal também que se estude, se empenhe, se conheça bem, né, no que se está entrando e não
se entre, porque o Thiago me convidou e eu fui, né? Não necessariamente, né? A gente tem que ver que as próprias cláusulas de barreira que foram colocadas para extinguir aqueles partidos que não têm representatividade política nenhuma, elas são necessárias justamente para quê? Para você conhecer de fato uma bandeira partidária, para você diminuir a quantidade de partidos no país. Com menos partidos, eu acredito que a gente vai ter uma operação política melhor. Que aí a pessoa vai numa reunião, vai num evento online, que agora está na moda, participa de uma live sabendo o que é aquele partido político. Não necessariamente só fui lá porque alguém me chamou. Tá certo. Muito obrigada, viu, mais uma vez pela participação aqui.